o Egito Antigo. Uma terra de mistérios, templos monumentais e uma mitologia que sobreviveu ao tempo. Desde os primeiros faraós até os dias de hoje, o fascínio por essa civilização continua vivo. Mas por que a mitologia egípcia é tão impactante? O que ela revela sobre a vida, a morte e o além? Seja bem-vindo a uma jornada profunda pela mitologia egípcia, onde deuses não eram apenas figuras divinas, mas forças ativas na manutenção do cosmos. Vamos entender como essas crenças moldaram uma das civilizações mais poderosas da história e por que, mesmo milênios depois, ainda nos sentimos atraídos por seus mistérios. Diferente de muitas mitologias, os egípcios não viam o início do mundo como um evento único, mas sim como um equilíbrio constante entre ordem e caos. No princípio, existia apenas o Num, o oceano primordial de onde emergiu Atum, o deus criador. Ele gerou Shu e Tefnut, que por sua vez deram origem a Geb, a terra, e Nut, o céu. Esse ciclo de criação já revela um dos conceitos centrais da mitologia egípcia. Tudo existe em pares, em equilíbrio. O dia e a noite, a vida e a morte, o caos e a ordem. E essa ordem cósmica era representada por Maat, a deusa da justiça e da harmonia. Sem Maat, o mundo mergulharia no caos absoluto. A mitologia egípcia é rica em divindades, cada uma desempenhando um papel crucial na manutenção do universo. Algumas das figuras mais importantes incluem Ra, o deus do sol, responsável por iluminar o mundo e enfrentar a serpente do caos, Apófis, todas as noites. Osíris, o senhor do submundo e da ressurreição, símbolo da renovação da vida. Ísis, a grande mãe e protetora, mestra da magia e da sabedoria. Horus, o deus falcão, protetor do Egito e símbolo do poder real. Seth, o deus do caos e da guerra, constantemente em conflito com seus irmãos. Cada um desses deuses não era apenas adorado, mas representava aspectos fundamentais da sociedade egípcia. O faraó, por exemplo, era visto como a encarnação de Horus em vida e de Osíris após a morte, reforçando a ideia de que o governante era um elo direto entre os homens e os deuses. Uma das histórias mais icônicas da mitologia egípcia é o mito de Osíris, que reflete a eterna luta entre o bem e o mal, entre a ordem e o caos. Osíris era um rei justo e sábio, amado por seu povo, mas seu irmão, Seth, movido pela inveja, tramou sua morte. Ele enganou Osíris, prendendo-o em um sarcófago e jogando-o no Nilo. Ísis, sua esposa, desesperada, conseguiu recuperar o corpo, mas Seth o desmembrou em várias partes e espalhou pelo Egito. Com sua magia e determinação, Ísis conseguiu reunir os pedaços e trazer Osíris de volta à vida temporariamente. Dessa união, nasceu Horus, o filho destinado a vingar o pai e restaurar a ordem. A batalha entre Horus e Sete foi intensa, e ao final, Horus saiu vitorioso, garantindo que Osíris se tornasse o rei do submundo e restaurando o equilíbrio no Egito. Esse mito simbolizava não apenas a luta entre o bem e o mal, mas também a ideia de renascimento e continuidade, algo essencial para a cultura egípcia. A morte, para os egípcios, não era o fim, mas uma passagem para outra existência. No entanto, essa transição não era simples. Cada alma precisava enfrentar o julgamento de Osíris. Ao morrer, a alma do indivíduo passava por um tribunal divino,
onde seu coração era pesado contra a pena de Maat. Se o coração fosse puro e leve, a alma era conduzida ao Aaru, o paraíso egípcio. Mas se fosse pesado pelos pecados, a criatura Amit, parte leão, crocodilo e hipopótamo, devoraria a alma, condenando-a ao esquecimento eterno. Para garantir uma passagem segura, os egípcios eram enterrados com o livro dos mortos, um conjunto de feitiços e orientações para guiá-los no além. Essa crença na vida após a morte explica a obsessão dos egípcios com a mumificação e os túmulos elaborados, como as grandes pirâmides. Mesmo após a queda do Egito Antigo, sua mitologia nunca desapareceu. Elementos dessas crenças foram incorporados por outras civilizações, influenciando até mesmo conceitos de vida após a morte em diferentes religiões. Hoje, o Egito Antigo continua presente na cultura popular, inspirando livros, filmes e séries. O fascínio pelos faraós, pelas pirâmides e pelos deuses egípcios prova que essa civilização ainda vive, não apenas em templos de pedra, mas também na imaginação coletiva da humanidade. A mitologia egípcia não era apenas um conjunto de histórias, mas um reflexo da própria visão de mundo dos egípcios. Para eles, tudo tinha um propósito, desde o movimento do sol até a jornada da alma após a morte. O que essa mitologia nos ensina? Que o equilíbrio entre forças opostas é essencial para a vida, que o caos sempre tenta se impor, mas a ordem pode ser restaurada, que a morte não é um fim absoluto, mas um ciclo de transformação. E talvez seja exatamente por isso que, mesmo depois de 5.000 anos, continuamos fascinados pelo Egito Antigo, porque, no fundo, essas histórias falam não apenas de deuses e faraós, mas da própria natureza humana. Se você gostou dessa jornada pela mitologia egípcia e quer mais conteúdo sobre civilizações antigas, já deixa seu like e se inscreve no canal. Nos vemos no próximo vídeo.